Eu sou o Davidson, aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e juntamente com o meu colega Maxwell, iremos apresentar aspectos da linguagem de programação Visual Basic, né? Trabalho esse desenvolvido para a disciplina Paradigmas de Linguagem de Programação, aqui do curso de Ciência da Computação, e disciplina essa ministrada pelo professor Alexandre Paes, certo? Então, a gente vai abordar aspectos que levariam a um desenvolvedor optar por essa linguagem, justificando alguns aspectos, seguindo o roteiro a seguir, certo? E linguagem essa, né, fundamentada a partir da linguagem Basic, e aí mais tarde veio a ser desenvolvida com melhores aspectos e melhorias pela Microsoft. Então, o nosso roteiro ele se divide basicamente em duas etapas, né? O que é a linguagem VB, Visual Basic, e uma breve contextualização do Visual Basic, que irá abordar tópicos como a legibilidade, né? A gente vai falar o que é legibilidade, explicar a legibilidade no uso do Visual Basic, se é boa, se é ruim, certo? Vamos explicar os passos e o porquê, justificando baseada na linguagem Visual Basic. A redigibilidade, vamos explicar também todos os tópicos, o que é, como funciona a aplicação da redigibilidade no Visual Basic. A confiabilidade é uma linguagem de confiança, por quê? Se não, o porquê também. A eficiência, a ortogonalidade da linguagem, a reusabilidade, custo, e vamos de forma simples apontar as conclusões a partir dos tópicos que foram abordados, certo? Então, de forma simples, o que é a linguagem VB, né? A linguagem Visual Basic. O visual, né, da primeira parte, né, do nome da palavra, da linguagem, perdão, refere-se ao método usado para criar o que o usuário vê, no caso, a interface gráfica do usuário, o GUI, no caso, né, o que o desenvolvedor tem, se é uma linguagem interativa, se ela proporciona um ambiente gráfico de fácil aplicação. E o Basic refere-se à linguagem de programação Basic, como eu falei a priori, que ela tem suas raízes fundamentadas na linguagem Basic, que aí teve suas melhorias mais tarde desenvolvidas pela Microsoft. As características de uma dada linguagem de programação, né, ela muda e estaria relacionado, por exemplo, com a sua sintaxe e os seus recursos, né, porque isso modifica com grande velocidade, levando um estudo constante para os desenvolvedores. Então a gente entende o que nesse primeiro pedaço? Que a sintaxe de cada linguagem de programação muda. E tanto a sintaxe como os recursos, com o passar do tempo, apresentam modificações que tendem a torná-las teoricamente mais simples, né? Para que ela tenha mais tarde, que a gente vai abordar aqui, a sua legibilidade mais segura, mais confiável. Como, por exemplo, a gente pode destacar a programação estruturada, a programação orientada a eventos e a programação orientada a objetos. Interface do usuário Visual Basic, né? Então, eu vou mostrar aqui de forma simples e interativa, através de uma aplicação portátil do Visual Basic, apenas para finalidades didáticas, de como funciona a interface do Visual Basic, certo? E mostrar como a gente faz os blocos de programação, os blocos para a interface gráfica em si da linguagem. Bem, já estamos aqui de volta, né? Agora com a nossa interface aberta do Visual Basic, versão essa dita anteriormente, uma versão portátil, então ela possui recursos limitados e é uma versão também 6.0, certo? Então, como vocês podem observar, possui uma interface bem interativa e bem parecida com outros programas
software, né, da Microsoft. A priori a gente vem em cima uma guia, né, onde a gente pode encontrar o tipo do arquivo, edição, certo? Uma prévia do que a gente quer que apareça ou não nas nossas janelas. Na lateral esquerda a gente tem as nossas funcionalidades, como criação de uma caixa de texto, criar botões, certo? E dentre outras funções, como vocês podem observar aqui. Já do lado direito a gente tem as modificações dos atributos do nosso form, né? Que é onde a gente vai programar. Por exemplo, digamos que a gente criasse um botão. Então a gente criava o botão e poderia mudar, por exemplo, aqui o nome do nosso botão aqui, vamos colocar aqui clicado, certo? Dentre várias outras funcionalidades a gente pode sair alterando aqui, ó. Então ela possui uma interface extremamente interativa, simples, né? Tudo descomplicado, e a gente pode sair, ó, montando tudo que a gente quiser. Por exemplo, uma caixa de texto agora, onde essa caixa de texto, por exemplo, poderia receber um atributo do nosso botão clicado, sendo que para que a gente insira nossos códigos, basta dar 2 cliques, a interface de programação é aberta e aqui a gente começa, né, a atribuir as funcionalidades do botão, por exemplo, no nosso caso, clicado. Então é uma linguagem extremamente simples, né? Possui uma interface muito interativa e que basta você ter criatividade para criar novos softwares utilizando a interface do Visual Basic, né? Já estou de volta, né? Então, como vocês puderam perceber, o ambiente gráfico de programação do Visual Basic realmente é bastante interativo, né? Uma vez que possui uma IDE que facilita a compilação de um projeto e a execução do aplicativo resultante de maneira bem simples mesmo, certo? Então, seguindo o nosso roteiro, a gente vai abordar agora a legibilidade, né? No caso, voltada para o Visual Basic. A legibilidade, ela está relacionada na facilidade de leitura dos códigos, ou seja, como o desenvolvedor irá interpretar a sintaxe dos códigos. Quanto mais fácil for de conseguir ler o programa, mais fácil será de entender o código e também descobrir possíveis erros voltados à linguagem de programação. Uma linguagem de programação com baixa legibilidade torna o seu aprendizado muito mais difícil, em muitos casos atrapalhando o desenvolvimento do projeto. No entanto, o uso de um mesmo vocábulo da LP para denotar diferentes comportamentos, dependendo do contexto, ele pode ser prejudicial à legibilidade e ao entendimento da LP. No nosso caso, a gente vai ver aqui 2 exemplos, certo? O uso do operador igual como sinal de atribuição e também de comparação, e chamadas, né, a funções e procedimentos como passagem de parâmetros, que no nosso caso vai ser o uso do parênteses, e aí como vocês observam. Esses são 2 exemplos simples de uma legibilidade prejudicial em alguns momentos da implementação no Visual Basic. A não necessidade de informar nos parâmetros de procedimentos e funções a passagem do valor de referência também acaba prejudicando isso, né? Adotando assim como padrão a passagem por referência, que pode ocasionar um efeito colateral e uma resposta indesejável. Aí aqui, como vocês podem ver, a gente tem um código, né, bem simples, demonstrando aqui a programação do Visual Basic, né, que é estruturada. E dando continuidade à explicação dos assuntos, o meu colega Maxwell vai abordar os demais tópicos. Redigibilidade. Ela está relacionada na facilidade em escrever programas. A redigibilidade de programas pode conflitar com a legibilidade. As linguagens de programação com tipos de dados limitados requerem o uso de estruturas complexas, o que acaba dificultando a redação de programas. A falta de declaração recursiva e ponteiro em Visual Basic acaba limitando seu uso para implementar programas com o uso de alguns tipos de estruturas, como árvores, listas e etc.
Outro ponto na falta de redigibilidade no Visual Basic está relacionado à declaração de variáveis, onde não é possível declarar várias variáveis de mesmo tipo, especificando o tipo somente uma vez. Em relação à confiabilidade, esta propriedade se relaciona aos mecanismos fornecidos pela linguagem de programação para incentivar a construção de programas confiáveis. Linguagens de programação que requerem a declaração de dados, elas permitem verificar automaticamente erros de tipos durante a compilação ou a execução. As linguagens de programação que possuem mecanismos para detectar eventos indesejáveis, como a questão do tratamento de erros, e especificar respostas adequadas a tais eventos, elas permitem a construção de programas mais confiáveis. Em relação à eficiência, de acordo com as demandas por recursos de um tipo de aplicação, certas linguagens de programação são mais recomendadas e outras não devem ser usadas. A aplicação de autômaton em tempo real, como por exemplo, normalmente requer o uso de linguagens de programação que minimizem o tempo de execução e de acesso aos dispositivos periféricos, bem como o consumo de espaço de memória. O Visual Basic, por exemplo, impõe que os índices de vetores sejam verificados em todos os acessos durante a execução dos programas. E o que é que isso implica? Isso implica na necessidade de fazer um teste antes de qualquer acesso aos vetores. O Visual Basic permite otimizar a eficiência desabilitando a verificação dos índices durante a execução, o que torna a linguagem mais adaptável. Em relação à ortogonalidade da linguagem, ela diz respeito à capacidade de permitir ao programador combinar os seus conceitos básicos sem que se produzam efeitos anômalos nesta combinação. Assim, uma linguagem de programação é tão mais ortogonal quanto menor for o número de exceções aos seus padrões regulares. Linguagens de programação ortogonais, elas são interessantes porque o programador pode prever, com certa segurança, o comportamento de uma determinada combinação de conceitos. Isso pode ser feito sem a necessidade de implementar testes para averiguação do uso combinado de dois ou mais conceitos, ou mesmo buscar na especificação da linguagem de programação se existe alguma restrição àquela combinação. A falta de ortogonalidade diminui o aprendizado da linguagem de programação e pode estimular a ocorrência de erros de programação. Algumas características da linguagem Visual Basic elas podem ser destacadas, como a questão da não necessidade de declaração de variáveis, default tipo variante, o impedimento relacionado à declaração de variáveis de mesmo tipo na mesma linha, default por referência, permissão para não especificar passagens de valor ou referência, assim como permissão para não especificar o escopo do procedimento e funções, public default. Com relação à reusabilidade, podemos destacar a possibilidade de reutilização do mesmo código para diversas aplicações. Ou seja, quanto mais reusável for um código, maior será a produtividade de programação, uma vez que na construção de novos programas bastará utilizar e, eventualmente, adaptar códigos escritos anteriormente sem que se faça necessário reconstruí-los. A grande maioria das linguagens de programação permitem o reuso do código através da modularização, por meio das bibliotecas de subprogramas. A linguagem Visual Basic, por exemplo, ela permite ao programador modularizar o seu código através de módulos ou até mesmo através de classes. Em relação ao custo, levando-se em consideração a confiabilidade do uso do Visual Basic, fator importante no resultado da implementação, o que nós podemos observar? Nota-se que os custos para a adoção de um sistema com base nesta linguagem são considerados relativamente baixos devido a alguns fatores. Dentre eles, o fato de possuir uma escrita simples, compilação relativamente estável, a questão de possuir um ambiente gráfico para desenvolvimento, gerenciadores de versões, como também uma vasta gama de material disponível para estudos e treinamentos de programadores e etc. Por fim, podemos concluir que neste trabalho foram apresentadas algumas das principais características a serem consideradas acerca da linguagem de programação Visual Basic. O estudo completo desta linguagem é muito mais abrangente. No entanto, é importante ter compreendido como cada uma das propriedades apresentadas podem influenciar o projeto, a implementação e o uso da linguagem escolhida.
Outra observação que podemos fazer é que a linguagem Visual Basic oferece diversos recursos e vantagens, tais como a simplicidade, baixo custo de treinamento de programadores por ser uma linguagem simples, facilidade de aprendizado e capacidade de detectação de erros de tipo, como muitos outros. Portanto, esta linguagem enquadra-se como uma boa opção para desenvolvimento de sistemas, a depender da finalidade de seu uso.